Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para o primeiro vídeo de 19 ou 18, enfim, alguma prova eu vou perder, de análise sobre a temporada 2011 de Fórmula 1. Nós tivemos nessa madrugada, final de tarde na Austrália de hoje, o GP da Austrália de Fórmula 1, a primeira das 19 etapas do campeonato 2011. Finalmente a Fórmula 1 começou, nós estávamos sentindo falta, bom, eu pelo menos estava sentindo falta de comentar e volto a fazer os vídeos, já que agora eu estou com uma câmera para isso. Prometo ao longo do ano substituir esta câmera que está em resolução padrão para uma câmera com resolução em HD, para poder fazer esses vídeos para vocês e também fazer os vídeos do meu blog de tecnologia. Aliás, para quem está entrando no meu canal putz, que frase horrível. Para quem está acessando a minha área de vídeos do YouTube, sejam bem-vindos. O meu blog pessoal é o eduardomoreira.net e o meu blog de tecnologia, visitem lá o targethd.net. Estou aqui para falar do GP da Austrália, o GP que mais serviu para a gente matar saudades da Fórmula 1 do que propriamente ver uma corrida que fosse empolgante. A corrida até foi modorrenta em alguns casos, mas foi uma prova bem interessante para a gente tirar algumas conclusões. Como vocês bem sabem, o Sebastian Vettel passeou na pista da Austrália, passeou na pista de Melbourne, mas temos pontos importantes a se citar. Começando lá da turma do fundão, vocês sabem muito bem, a Espanha sequer largou, eles caíram na regra dos 107%. Aliás, a Espanha é uma das equipes que eu acho que, ou a equipe que não vai terminar o campeonato, realmente não tem condições. O carro não anda. No sábado, no treino 3 do sábado, foi uma coisa cômica. Seria cômico se não fosse trágico. Os pilotos passando pelo carro do Liuzzi, agora não lembro se é do Liuzzi ou Karthikeyan, e os pilotos reclamando da performance desse carro com gestos, sabe? Como se fosse um senhor de 80 anos andando a 30 por hora numa via onde a velocidade mínima era 60. Então a Espanha não sequer largou nesse fim de semana, caiu na regra dos 107%. Esperamos que ou a equipe tome jeito ou ela fique no meio do caminho e não atrapalhe os outros. Dos pilotos que abandonaram logo de cara ou mais cedo, nós tivemos o Pastor Maldonado, o Michael Schumacher e o Heikki Kovalainen. O Maldonado, ele foi até que bem durante o fim de semana, mas a Williams como um todo teve problemas ao longo do fim de semana. Não só ele, mas principalmente o Rubinho Barrichello. A gente vai falar do Barrichello mais pra frente. O Schumacher, de novo, num desempenho onde ele continua atrás do Rosberg. O ano de 2011 começa como terminou o ano de 2010. Eu preciso saber qual é a justificativa que o Schumacher vai dar desta vez, mas fato é que ele não tem a mesma performance do seu companheiro de equipe e dessa vez não pode utilizar as desculpas dos pneus. Se bem que muita gente falando, o Schumacher, eu tenho pena do Schumacher, prometeram uma coisa para ele e entregaram outra. Tudo bem, realmente a Mercedes não é nem metade daquilo que prometeram para o Schumacher, mas o fato é que ele está tomando o tempo do Rosberg e, enfim, não deve ser nada agradável para ele. O Kovalainen entrou no rabo de foguete, assumindo a Lotus Renault, assumindo a posição do Kubica, que teve aquele acidente de rally em janeiro, mas em compensação também se esperava muito do Kovalainen, porque o Kovalainen já é um piloto experiente, já pilotou uma McLaren, bem ou mal pilotou uma McLaren, mas acabou que ele decepcionou nesse fim de semana. Seguindo aqui, o Nico Rosberg saiu em função do acidente do Barrichello, com o Barrichello. O Barrichello também fez uma sexta-feira muito boa no final de semana, só que aí quando chegou no sábado ele teve problemas de câmbio, acabou errando quando passou no treino de classificação com os pneus na lateral da pista, ou na parte pintada da pista, e acabou rodando e parou na única área da pista que tinha parte especialmente de brita, né? A única área de brita que tinha na pista. Então ele teve uma série de problemas, teve uma série de dificuldades e no final das contas o mesmo Barrichello de sempre, ou o mesmo Barrichello que quando alguma coisa acontece ele joga a culpa em alguma coisa. Para mim ele errou mesmo quando se colidiu é ótimo. Quando colidiu com o Rosberg e o Rosberg teve a corrida prejudicada por causa do acidente com o Barrichello. Kamui Kobayashi, que também teve uma série de problemas, mas ali não foram só os problemas dele. Eu acho que Sauber
teve um final de semana bom com a performance do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez estava indo muito bem, ele até chegou a fazer volta mais rápida, mas pelo que está indicado aqui, eles terminaram na 16ª e 17ª posição, em virtude de algum problema ou alguma punição, já que o tempo deles está bem mais alto. Eu me lembro que o Sérgio Pérez acabou encerrando a prova numa boa posição. Na sequência, na 14ª e na 13ª, o Jerome Minto, temos o Timo Glock ainda na 15ª posição. No final das contas, realmente a Sauber foi desclassificada porque a Virgin, no final das contas, conseguiu 15ª e 14ª posição com o Timo Glock e Jerome D'Ambrosio. Jarno Trulli e Nick Heidfeld seguem aqui na lista. E partindo já para os ponteiros, partindo para um pouco mais acima, porque não há muito o que dizer do Alguersuari, do Paul di Resta e do Sutil. O Buemi foi uma boa surpresa com a Toro Rosso. O Toro Rosso mostrou sim uma evolução. Antes ela era a última equipe da turma do meio, agora ela se torna uma das equipes que já andam no bloco intermediário mais à frente. Felipe Massa na 7ª posição, um fim de semana ruim, ele não se acertou com o carro, e o carro não acertou com ele. Até uma piada que disseram que o Alonso briga com o carro e o carro obedece. No caso do Felipe Massa, o Felipe Massa briga com o carro e o carro revida. Foi basicamente isso que aconteceu. O Massa com sérias dificuldades, definitivamente ele não mostra a mesma performance que o Alonso. O Alonso, mesmo brigando com o carro da Ferrari é um carro muito nervoso, mas ainda assim o Alonso consegue extrair alguma coisa do carro, enquanto que o Massa fica nas posições intermediárias, não consegue ficar próximo ao seu companheiro de equipe. A fase mesmo é ruim. Eu acho que os dias do Felipe Massa começam a serem complicados dentro da Ferrari. Mark Webber, outra decepção, correndo em casa com o mesmo carro do vencedor da prova, ficou 38 segundos atrás do vencedor. O Webber também começa 2011 da mesma forma que terminou 2010. Um piloto que aparenta não ter iniciativa, aparenta não ter a disposição para poder avançar mais com o carro. Eu acho que aí é uma questão de braço mesmo, ou de quem vai se adaptar melhor com o carro que está pilotando. O Webber, a gente sabe que não é considerado um piloto rápido em corrida. Ele antes era conhecido como o rei das sextas-feiras, mas a gente esperava que com o carro em condições de disputar o título, como aconteceu no ano passado e como acontece esse ano, que a performance dele fosse melhor, ou pelo menos que ele fosse mais combativo na pista do que aquilo que ele está apresentando. A diferença entre ele e o Vettel, eu estou falando do Webber, né? Tá. A diferença entre o Webber e o Vettel hoje é muito grande para se considerar a hipótese, de repente, dele ser hoje um piloto que possa combater o alemão numa disputa de título. Pelo menos é o que aparenta, né, nesse primeiro final de semana. Fernando Alonso, a gente falou que ele lutou muito com o carro, então foi um lucro ele ter chegado na 4ª posição. Eu acho que a Ferrari não vai ficar nesse nível de desenvolvimento. A Ferrari sabe que está atrás de McLaren e Red Bull hoje, ou pelo menos nesse fim de semana ficou atrás. É claro, muita coisa mudou desde os testes para cá. Muita gente falou que a Ferrari estava de volta, que o carro da Ferrari era um carro pronto para competir com a Red Bull em busca do título desse ano. Só que aí depois vieram declarações de que a própria Ferrari mudou algumas peças, que o carro estava com melhor equipamento, ou com kit aerodinâmico melhor para poder disputar o GP da Austrália. E no final das contas, o que a gente viu nas ruas de Melbourne foi um carro muito nervoso, um carro que era difícil tanto para Massa quanto para Alonso dominarem esse carro, mas o Alonso ao menos extraiu do carro o que foi possível para chegar nessa 4ª posição. Ao longo de todo o fim de semana, o Alonso foi sempre o 5º piloto, ele sempre ficou atrás de McLarens e Red Bulls na disputa da prova, das primeiras posições do fim de semana. Falando rapidamente do Jenson Button, que eu pulei o Jenson Button, coitado, ele que terminou em 6º. O Button é outro que teve a dura realidade de ver que o seu companheiro de equipe está bem à frente. Ele também terminou mais de 30 segundos atrás do Lewis Hamilton. Só que diferente do Webber, eu acho que o Button ainda pode mostrar alguma coisa dentro daquilo que ele se propõe a fazer. Durante todo o fim de semana eu vi essas duas McLarens andando
relativamente próximas. Foram os dois carros andaram muito próximos, a diferença de tempo era pequena. O diferencial foi durante a prova, onde o Hamilton, tal como o Vettel, foi mais combativo. Acho que o Button ainda tem alguma possibilidade, ainda pode aproveitar a temporada para poder mostrar que tem condições sim de disputar o título. O Weber eu vejo com menos esperanças disso, porque desde o ano passado ele se mostra um piloto sem iniciativa alguma. O Button também desanimou no final do ano passado, mas esse ano é um novo ano e a própria performance que ele teve ao longo do fim de semana pode o habilitá-lo a trazer alguma coisa de competitividade para essa temporada. O grande destaque do fim de semana, além do Sérgio Pérez, na minha opinião, porque o Sérgio Pérez fez um grande fim de semana em Melbourne, foi o Vitaly Petrov, que surpreendentemente chegou na terceira posição e surpreendentemente aguentou boa parte da prova com o pneu duro. O pneu duro sobreviveu várias e várias voltas, sei lá o que a Renault fez para poder aguentar, mas o Petrov entra para a história como o primeiro russo a chegar ao pódio na Fórmula 1. Ele que foi muito criticado por Fernando Alonso no final do ano passado, porque uma vez que o Petrov foi o protagonista da disputa do título lá em Abu Dhabi, segurando o Alonso por mais de 40 voltas, ele mostrou que não é apenas um piloto que simplesmente é o tranca-rua do Alonso nas ruas de um país do Oriente Médio. Ele mostrou um belo trabalho na Renault nesse fim de semana, um trabalho que envolveu também muito da participação dele, e a gente fica se perguntando como seria esse carro da Renault, como será esse carro da Renault nas mãos do Robert Kubica. Eu pelo menos fico na torcida para que o Kubica volte a competir. A gente sabe que é muito difícil pelo nível de gravidade do acidente dele, mas a gente pelo menos espera que ele volte a ter uma vida normal e se possível, volte a competir em alta performance. A gente sabe que a recuperação dele vai levar mais ou menos um ano para ser uma recuperação plena, mesmo com notícias vindas de engenheiros e até do próprio Petrov. O Petrov passou uma informação para o engenheiro-chefe da Renault, um dos responsáveis pela engenharia da Renault brasileira. Ele deu uma entrevista para o UOL essa semana, para o Jovem Pan essa semana, para o Felipe Mota da Jovem Pan, dizendo que a previsão mais otimista do Petrov era voltar no meio do ano. Eu particularmente acredito que isso não vai acontecer, mas eu vou ficar feliz se um dia ele voltar a dirigir um carro de corrida. Mas a performance do Petrov mostra que a Renault é um carro, é difícil chamar de Lotus Renault, mas enfim, é um carro a ser observado, um carro que temos que prestar atenção. O desempenho do Petrov mostra isso. Vamos ver nas próximas provas. A Fórmula 1 vai ter uma pausa de uma semana, e aí depois tem duas etapas na sequência. No dia 10, o GP da Malásia, e no dia 17, o GP da China. Então vamos observar nessas duas provas qual que vai ser o comportamento do Vitaly Petrov. Por fim, Lewis Hamilton, o único piloto que chegou a andar alguma coisa próxima ao Sebastian Vettel, ainda assim com uma diferença muito grande. Nos treinos ele ficou 7 décimos atrás e na corrida 22 segundos atrás do vencedor. Em nenhum momento o Hamilton chegou a ameaçar a vitória do Vettel, mas como é mais piloto do que o Button, isso não podemos discutir. Ele extraiu do carro aquilo que foi possível para poder chegar nessa segunda posição. É muito cedo para dizer, mas tudo indica que o piloto a tentar disputar o título na McLaren vai ser o Lewis Hamilton, mas fiquem de olho no Button. Eu ficaria de olho no Button, porque o Button chegou a ameaçar, pelo menos na primeira metade da temporada do ano passado, chegou a ameaçar este império do Hamilton na equipe de Ron Dennis. Sebastian Vettel passeou, ele venceu com propriedade o GP da Austrália. Tem gente que pode até criticar esse tipo de frase, mas ele derrotou e humilhou os adversários, porque a diferença foi muito grande. A notícia após a prova, a declaração após a prova do Horner lá na Red Bull, dizendo que em nenhum momento a Red Bull utilizou o cares deles, tanto no sábado quanto no domingo, deixa mais um ponto de espanto sobre essa performance do Vettel. O garoto manda muito bem, é realmente o piloto do momento na Fórmula 1, venceu com sobras e propriedades o GP da Austrália. A sua vitória não foi contestada ou ameaçada em nenhum momento. O carro da Red Bull é realmente o mais rápido de todo o grid. O Vettel está num momento fantástico.
como foi dito ontem, ele pode agora aproveitar para dirigir o melhor dele, uma vez que já conquistou o título, já não tem tanta pressão em suas costas. Ele que passou muita pressão no final do ano passado para conquistar o campeonato. Acho que ele pode apresentar o melhor de sua performance nesse ano. E se as coisas continuarem desse jeito, é claro, é tudo muito cedo, é a única prova que aconteceu, a primeira prova do campeonato, mas se as coisas continuarem nesse andar da carruagem, o que eu acredito que não vão continuar, eu acredito que mudanças vão acontecer, a Red Bull pode, como posso dizer, terminar o assunto mais cedo do que a gente imagina. Eu particularmente não acredito, fiquei assim, impressionado. Não impressionado, não fiquei surpreso, mas era de se esperar até que a McLaren fosse melhorar. O que se espanta é que ela foi tão mal nos últimos testes em Barcelona e chegou em Melbourne, estava andando como segunda equipe, já era segunda equipe, ficando à frente, por exemplo, da Ferrari. Acredito que a Ferrari vai melhorar. Com esse carro, a Ferrari não tem condições de disputar o título, é um carro muito instável, mas Stefano Domenicali agora tem que mostrar serviço, tem que pressionar engenheiros, tem que achar soluções para poder melhorar o carro da Ferrari, que não é ruim. Eu vejo o carro da Ferrari nervoso, mas não ruim. Carros ruins, por exemplo, são a Espanha. O Espanha é um carro ruim. Talvez a Force India é um carro que não apresentou. Eles até apresentaram uma evolução no ano passado, mas eles regrediram, então não apresentaram muita coisa. Então a gente espera que essas equipes mais à frente acabem se desenvolvendo. A Williams a mesma coisa, o carro da Williams é um carro bom, tanto que Barrichello andou na 5ª posição nos treinos de sexta-feira. Se não fosse o problema de câmbio e a rodada, ele certamente estaria no top 10, então vamos esperar, vamos olhar com um pouco mais de cuidado o que pode acontecer nas próximas provas, mas pelo menos de princípio o ano de 2011 começa como terminou o ano de 2010, com a Red Bull andando na frente com sobras. O que mais que eu posso destacar? Eu já falei do Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez para mim foi o destaque da semana. Acho que há muito tempo eu não via um novato começar tão bem assim um final de semana de Fórmula 1. E olho no Sérgio Pérez. Ele é um piloto pagante da Sauber? Mas não é um cabeça de bagre, como por exemplo é o Narain Karthikeyan, que até virou motivo de piada do fim de semana, que o cara pagou 8 milhões de dólares para dar uma volta no carro, ou 2 voltas no carro ao longo de todo o fim de semana. E, bom, enfim, a Espanha é um caso que realmente fica difícil analisar. Próxima etapa de Fórmula 1 acontece no dia 10 de março no GP da Malásia. Provavelmente não farei vídeo dessa etapa, com análise dessa etapa, porque eu estarei viajando a trabalho, eu estarei em São Paulo, mas provavelmente eu darei os meus pitacos pelo meu blog pessoal. Quem quiser me seguir no Twitter, é só acessar @oeduardomoreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo, até a próxima etapa, até mais.